Autoridades de saúde estão preocupadas com o uso indiscriminado das canetas de insulina por pessoas que buscam emagrecer, né? Depois das 6 mortes suspeitas relacionadas a quadros de pancreatite, segundo a Vigilância Sanitária do Brasil, agora Santa Catarina investiga 4 casos de problemas neurológicos associados ao uso das chamadas canetas emagrecedoras. Márcio Falcão, ou seja, a preocupação também por aqui, né? Exatamente, Marta. É importante pontuarmos que todos esses casos, tanto os de pancreatite como os casos associados à utilização dos medicamentos de problemas neurológicos em Santa Catarina, são registros que estão em investigação pelas autoridades de saúde, porque nesse momento a Secretaria de Estado de Saúde, por exemplo, busca entender qual foi a procedência dos medicamentos utilizados por essas pessoas. Então, são casos em investigação e a gente está atento para trazer as atualizações também aqui na programação da NDTV Record. Fato é que o tratamento com a utilização desses medicamentos exige acompanhamento e indicação médica. Para bater um papo sobre isso, a gente convidou o endocrinologista Dr. João Roberto para uma conversa conosco aqui ao vivo no SC no Ar. E aí eu quero começar entendendo contigo, doutor, a diferença entre as duas principais substâncias que são utilizadas nesse processo, que já eram e já são bastante importantes, por exemplo, para o tratamento de quem tem diabetes tipo 2, e agora veio essa onda aí de utilização também para pessoas que estão no processo de emagrecimento. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, como você bem pontuou, são medicamentos aprovados tanto para diabetes, mas também para obesidade, e existe uma série de indicações e também contraindicações. Esses remédios funcionam imitando 2 hormônios que a gente produz no nosso intestino quando o alimento chega lá. A semaglutida, que no caso ficou conhecido como Ozempic, é um medicamento que imita um hormônio chamado GLP-1, e a tirzepatida, que é o medicamento mais conhecido como o Mounjaro, ele age imitando tanto esse hormônio GLP-1 quanto o hormônio chamado GIP. Esses 2 hormônios têm diversos efeitos no nosso organismo, mas o principal deles para o tratamento em relação ao peso é agir na nossa regulação do apetite, do consumo alimentar, fazendo com que o indivíduo fique mais saciado com uma quantidade menor de calorias e dessa forma possa proceder com a perda de peso. As bulas alertam para o risco de efeitos colaterais a depender de cada pessoa. Por isso que é tão importante o acompanhamento médico, por exemplo, para identificar uma complicação se a pessoa tiver? Exatamente, porque quando nós iniciamos esse tratamento, todos informamos aos pacientes os potenciais efeitos adversos, os mais comuns, que nós sabemos que são a náusea, alteração do hábito intestinal, mas nós informamos também que o paciente deve entrar em contato com o seu médico prescritor para caso ele tenha qualquer tipo de efeito fora do habitual. E aí que entra a importância de ter um profissional de saúde te acompanhando, porque se você faz o uso por conta própria, sem um segmento, caso você tenha algum sintoma diferente, você não vai ter com quem contar para poder ajudar a identificar se existe ou não relação com a medicação. Aqui em Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal tem dito que as apreensões de ampolas com esses medicamentos dispararam nas rodovias catarinenses, produtos vindos do Paraguai. Qual que é o risco de consumir, de utilizar um produto que você não sabe a procedência? Essa é uma prática extremamente perigosa. A gente tem visto, infelizmente, isso muito disseminado em diversas esferas aí da nossa sociedade, mas a grande questão é, nós não temos garantia de qual que é a medicação que está incluída ali naquele produto. Diferente quando a gente adquire um medicamento na farmácia, nós temos todo um controle da linha de produção, todo um controle de transporte, porque vale a pena lembrar, são medicamentos que precisam permanecer refrigerados até o primeiro uso. Então, quando a gente adquire isso de formas paralelas, a gente não tem nenhum tipo de regulação. O pior que pode acontecer, o melhor, digamos assim, que pode acontecer é a pessoa simplesmente não ter efeito terapêutico. Mas podem acontecer muitos riscos à saúde por a gente não saber exatamente qual que é a medicação, qual que é a substância que contém ali. E nós temos visto isso, infelizmente. O SUS não oferece esse tratamento, acaba que muitas pessoas utilizam por essas outras estratégias. Importante também jogar luz para essa situação da desigualdade social em torno desse assunto e da importância das nossas autoridades discutirem o tema. Sem dúvida, essa é uma questão que a endocrinologia brasileira tem lutado há décadas, na verdade, porque não existe nenhuma medicação aprovada no SUS, fornecida pelo SUS para o tratamento da obesidade. Ao passo que nós temos medicações para hipertensão, para diabetes, que são doenças crônicas, mas infelizmente a obesidade ainda não é vista como uma doença crônica pelas políticas de saúde. Então, nós não temos nenhum medicamento que seja disponível no SUS. Então, todos os medicamentos precisam ser comprados ou judicializados, em alguns casos, para os pacientes.
E, de fato, a gente tem observado isso com muita tristeza. São medicamentos excelentes que têm um efeito terapêutico muito significativo, mas um custo ainda muito alto para a maior parte da população. A nossa esperança é que, com a quebra das patentes que vão surgindo a partir desse ano, o acesso a essas medicações se torne mais disponível. Doutor, muito obrigado pela participação ao vivo conosco aqui no SC no Ar e também pelos esclarecimentos, sempre reforçando a importância da busca por esse apoio médico antes da pessoa iniciar um tratamento no processo de emagrecimento. Marta, volto contigo.